Boa noite, pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Bom, hoje a gente vai começar o nosso novo projeto de leitura, que é o projeto O Grande Conflito. A gente começou a ler juntos, né, o livro Grande Conflito, e semanalmente nós vamos estar postando vídeos de resenha sobre os capítulos que nós conseguirmos ler no decorrer da semana. Certo? Lembrando que o Grande Conflito, esse livro Grande Conflito, ele faz parte desse box aqui, que é a série Conflito, da autora Ellen White. O objetivo desse box de 5 livros da autora Ellen White é conversar com a gente, falar com a gente sobre como ocorre no desenrolar da história a questão do conflito entre o bem e o mal. Então ela começa escrevendo desde o período dos patriarcas e profetas, lá com Moisés e tudo mais, e passando durante todo o decorrer da história, como se dá essa questão do grande conflito entre Deus e Satanás na história. A gente votou em começar o nosso estudo da série Conflito pelo último livro, que é o livro do Grande Conflito. Eu coloquei uma enquete nos meus stories e a grande maioria das pessoas optou por nós começarmos pelo livro Grande Conflito, que fala do momento atual que a gente vive, do fim dos tempos, certo? E a gente já conseguiu ler um pedacinho do livro e hoje vamos fazer resenha dele. Mas antes, só apresentando o livro, esse livro que eu tenho aqui em mãos é uma versão condensada do livro Grande Conflito. Ou seja, ele tem a mesma essência de mensagem, porém é um resumo. O livro original do Grande Conflito, a versão completa do livro, ele tem aproximadamente umas 596 páginas. Ele está disponível em PDF no site do Centro-White. É só você pesquisar Centro-White no Google e você vai entrar lá no site do Centro-White. Lá tem todos os PDFs de Ellen White dos livros dela, tá bom? Então você pode ter acesso lá pelo site oficial do Centro-White. Esse livro aqui, condensado, ele tem 294 páginas, tá bom? Que é o que eu vou estar estudando e mostrando para vocês. A gente vai ver hoje a introdução e também o capítulo 1, que foram os dois capítulos, entre aspas, né? Porque eu tô considerando a introdução como um capítulo. Que foram os dois capítulos que eu consegui estudar mais a fundo, assim, li, fiz anotações para conversar sobre vocês, sobre o que eu entendi dos dois capítulos. A introdução, ela tem até um título, a introdução, nessa versão que eu tô lendo aqui. Ó, Erguendo o Véu do Futuro, tá vendo? Aqui na introdução fala um pouquinho sobre como que se dá a comunicação entre homem e Deus. Aí fala que lá no Éden, antes da queda, antes do pecado de Adão e Eva, a comunicação entre homem e Deus, ela acontecia de maneira direta, cara a cara, né? Deus visitava Adão e Eva na viração do dia todos os dias no Jardim do Éden e eles conversavam pessoalmente. O acesso a Deus, ele era direto, ele era fácil e ele era constante. A partir do momento em que houve pecado, o livro vem falando que essa comunicação direta entre o homem e Deus se perdeu. Entretanto, já através da ação do Espírito Santo de Deus lá no passado, na época dos patriarcas e profetas, Deus conversava com os homens através da ação do Espírito Santo e dava mensagem aos homens. Durante os 2.500 anos iniciais da história da humanidade, essa comunicação entre Deus, homens santos que se consagravam a eles, e o passar essa mensagem para o restante da comunidade de humanos, sempre foi feita por meio de tradição oral. Não havia nenhum registro escrito. Até que chegou no momento de Moisés, que foi o primeiro escritor da Bíblia, em que Deus, através do Espírito Santo, pediu para que Moisés começasse a registrar as mensagens. E então ali começou-se a escrita da Bíblia. E a escrita do livro sagrado perdurou durante 1.600 anos. Ela só foi encerrada lá na frente, bem depois, quando Jesus já tinha morrido e tal, pelo apóstolo João, que foi o último escritor da Bíblia. Então, a escrita da Bíblia durou 1.600 anos aproximadamente. E a autora relata aqui na introdução que, apesar esse grande período se escrevendo a Bíblia, que ela
possui uma coerência de mensagem enorme, apesar de ter sido escrita em diferentes épocas por diferentes pessoas. E ela diz que isso se deve à inspiração do Espírito Santo de Deus, que esteve na mão, né, na mente, na mão daqueles homens que registraram a Bíblia por escrito. E ela vem falando que esse mesmo Espírito Santo que inspirou a escrita da Bíblia, ele também nos inspira no momento em que nós paramos para poder estudar a palavra de Deus. Então ela diz que no momento em que paramos para estudar a palavra de Deus e pedimos a presença do Espírito Santo, ele é conosco para nos guiar em toda a verdade. E esse Espírito Santo, ao nos guiar em toda a verdade bíblica, vai nos fazer perceber que ali na Bíblia existe o registro de um grande conflito. Esse conflito acontece entre o bem e o mal. E é sobre esse grande conflito entre o bem e o mal que ela vem tentando relatar, tratar nessa série Conflito e também no livro Grande Conflito. Eu anotei aqui o que é dito na introdução sobre quais são os objetivos do livro O Grande Conflito. Foram 4. Conversar e esclarecer ideias sobre a origem do bem, do mal e do pecado. 2. Mostrar o caráter benevolente de Deus durante a história. 3. Mostrar a santidade da lei de Deus. E o 4º objetivo do livro, mostrar como podemos vencer Satanás nesse grande conflito, porque querendo ou não, nós estamos inseridos no meio desse grande conflito. Então, como vencer Satanás? Então, achei objetivos bem interessantes, né, e bem curiosos, assim, que me despertam vontade de ler. Então, continuarei lendo para a gente prosseguir o nosso projeto. Agora, saindo da introdução que fala sobre tudo isso que eu disse para vocês, a gente entra no capítulo 1. O título do capítulo 1 é esse aqui, Predito o Destino do Mundo. O capítulo 1, ele começa com uma história muito tocante para mim, muito comovente, assim, sabe? O capítulo 1, ele inicia com Jesus no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém e tendo visões sobre o futuro de Jerusalém. O Espírito Santo veio a Jesus e mostrou para ele o que aconteceria no futuro da cidade de Jerusalém. E esse relato de Jesus no Monte das Oliveiras, você pode encontrar ele na Bíblia, tá? Em Lucas, capítulo 19, verso 41 em diante. E Jesus, ele vê o futuro de Jerusalém, ele vê um futuro muito triste e ele fica extremamente angustiado de ver o que aconteceria com Jerusalém. E aconteceu uma grande destruição de Jerusalém. O templo seria totalmente destruído, tudo seria destruído, e haveria uma morte de judeus enorme por conta da impiedade de Jerusalém, do povo de Jerusalém. O capítulo 1, ele vem relatando que Deus fez diversos contatos com os israelitas no decorrer da história, e mais especificamente ali próximo da vinda de Cristo, e que Deus sempre tentou alcançar eles e ajudar eles a se moverem dos seus maus caminhos. E quando se dizem maus caminhos, são caminhos muito, muito maus mesmos. As pessoas tinham se esquecido do amor ao próximo, da benevolência, do ajudar o outro, se tornaram egoístas, avarentas e seguindo várias regras que Deus nunca havia instituído, sabe? A comunidade de Israel se tornou uma comunidade muito distante de Deus, e Deus buscava constantemente alcançar eles e era rejeitado. E aqui no livro vem falando que Jesus foi assim, a tentativa final de Deus de alcançar o povo de Israel, sabe? Fala aqui assim, ó. Quando os rogos e censuras haviam falhado, quando Deus já havia tentado tudo que ele podia, enviou-lhes o melhor dom do céu, o próprio Filho de Deus, a fim de estar com a cidade impenitente. Então ele mandou Jesus como uma tentativa final de alcançar o povo. E realmente algumas pessoas foram alcançadas, mas a grande maioria não. E essa grande maioria do povo decidiu que não queria mais a atuação de Deus, que não queria mais Deus cuidando deles e ajudando eles e direcionando a vida deles. Então o livro diz que Deus respeitou a escolha do povo de Israel, porque Deus não obriga ninguém a ser com ele. Só que quando ele aceita a decisão do povo, ele se retira do meio do povo por opção do próprio povo. Aqui fala assim: Deus afastou deles a proteção.
A nação ficou sob o controle do líder que escolhera. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões. Os homens achavam-se fora da razão. As paixões os transformaram em tiranos. E realmente aconteceram coisas horríveis em Jerusalém. Depois que Jesus veio a falecer, depois ressuscitou e foi assunto aos céus, começou uma perseguição enorme em Jerusalém contra os cristãos que professavam a crença em Cristo, né? Então o povo se tornou muito ímpio. E outra coisa que aconteceu é que os judeus não queriam se submeter ao jugo de Roma e começou uma luta, uma guerra contra Roma. E aí, nesse momento, a destruição prevista por Jesus antes de sua morte aconteceu. Os cristãos que ouviram o que Jesus disse e ouviram as orientações de Jesus para que se retirassem quando essa guerra começasse, eles conseguiram escapar, mas muitos morreram na destruição de Jerusalém. E esse é o tema do capítulo 1. E o fim do capítulo vem fazendo um alerta a nós. Ellen White fala ao final desse capítulo que assim como Jesus predisse que haveria essa destruição lá de Jerusalém após a sua morte, ele também predisse que haveria uma destruição final de nosso mundo. E essa destruição final, esse juízo final sobre o nosso mundo é real e acontecerá. E ele alerta a todos que escutam a sua mensagem que se apropriem dela e confiem nele para que o máximo de pessoas possíveis consigam escapar e serem salvas. E assim, essa é a mensagem do capítulo 1 e da introdução. No momento, eu não quero emitir nenhuma opinião minha sobre o livro ou sobre o que foi lido até aqui. Porque eu acredito que as nossas concepções sobre determinado material que está sendo lido, elas vão se construindo à medida que nós caminhamos no material. E a gente ainda tem muito a ler, então não quero emitir opiniões precipitadas. Então nós vamos indo descobrindo juntos sobre o livro e eu vou apresentando para vocês o conteúdo de cada capítulo. E lá no final eu coloco o meu aprendizado final para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessa resenha, se sintam motivados a estar lendo o livro junto comigo. E se você já leu o livro Grande Conflito e já tem uma noção, deixa aqui nos seus comentários. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com seus amigos para que ela alcance mais e mais pessoas, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!